Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. No vídeo de hoje eu vou começar uma sequência de 3 aulas. A primeira aula é nesse vídeo aqui, onde eu vou tentar explicar para vocês de uma forma mais simples possível um dos conceitos difíceis da eletrônica, difícil de explicar, é difícil dos alunos entenderem, claro, a maioria dos alunos, porque eu já fui aluno de eletrônica, professor de eletrônica, eu já tive dos dois lados. O conceito é o seguinte: os transistores são os principais componentes da eletrônica. O transistor ele pode funcionar em 3 estados. Ele pode funcionar como chave ligada, chave desligada ou no estado intermediário como amplificador de sinais. Isso aqui a gente já falou no canal várias vezes. Para o transistor funcionar no circuito, seja qual for o estado dele, seja qual for a função que ele for executar, ele precisa de tensões contínuas de polarização. Você precisa polarizar o transistor com tensões contínuas para ele funcionar. Se você tiver, por exemplo, um transistor amplificador, para ele funcionar nesse estado você tem que aplicar determinadas tensões, são tensões contínuas que geram correntes contínuas, e aí você vai aplicar o sinal no transistor. O sinal que você vai aplicar no transistor pode vir de um CD player, de uma antena de rádio ou de uma outra fonte de sinal qualquer. O transistor tem que amplificar e mandar o sinal em diante. Só que esse sinal é uma corrente alternada. O transistor é polarizado com corrente contínua e o sinal que ele vai amplificar é uma corrente alternada. Então já vem na cabeça do cara o seguinte: ué, mas como é que corrente contínua e corrente alternada convivem no circuito? Que é o título desse vídeo aqui, né? Como a corrente alternada e corrente contínua podem conviver juntos num circuito eletrônico, tá? Então eu vou tentar explicar isso para vocês aqui, numa sequenciazinha de 3 aulas. Eu espero que vocês possam entender isso daí de uma vez por todas, tá? Claro que alguns de vocês já entendem isso, mas para quem não entende ainda, quem está estudando eletrônica, vai entender com mais facilidade, tá? Mas antes de eu explicar isso para vocês, quem está aqui pela primeira vez no canal, sejam bem-vindos a Burgos Eletrônica. Inscreva-se no canal, clica no botão vermelho aí embaixo, inscreva-se, do lado tem um sininho, você clica nele e vai ser notificado dos vídeos novos e das lives que fazemos todas as sextas-feiras às 19 horas. Visitem as nossas lojas virtuais que estão aparecendo aí no vídeo de vocês. Lá nós temos cursos na área de eletrônica, informática, vários e vários cursos de nossa autoria e dos nossos parceiros comerciais. A maioria dos cursos é de nossa própria autoria, tá, pessoal? Lá você vai estudar eletrônica, se aperfeiçoar, você que é técnico, você que é robista, você que está começando nos estudos da eletrônica, você tem os cursos lá nas nossas lojas virtuais. E aproveitem também, se você gostar do vídeo, em algum ponto você dá um like. Se você não gostar, pode dar um dislike, podem comentar à vontade, mas sejam sempre educados nos comentários. Se vocês quiserem ajudar o canal, tem aqui nas descrições, tem na descrição do vídeo os links para fazer isto, tá? Então nós vamos à primeira aula falando sobre como corrente contínua e alternada convivem num circuito eletrônico. Bom, em primeiro lugar, o que é corrente alternada? É uma corrente que muda de direção, muda de sentido, e é claro, ela muda de valor também. Então, a hora ela vai num sentido, a hora vai no outro. Para a gente ter corrente alternada no circuito, eu tenho que aplicar uma tensão alternada nele. O que é tensão alternada? A tensão alternada, o cara já pensa o seguinte: é uma tensão que muda de polaridade, a hora é positiva, a hora é negativa. Tipo a tensão da rede. A tensão da rede, a rede de 110 tem 2 fios, um fio é o neutro, é 0 volt, e no fio fase a tensão varia de menos 110 para mais 110. Ela muda de polaridade 60 vezes por segundo. Ela vai de mais 110 para menos 110. Na verdade, ela tem os picos máximos, mas para facilitar a explicação, ela vai de mais 110 para menos 110. Então o cara já fica na cabeça: tensão alternada, tensão que muda de polaridade, a hora ela está acima de 0 e a hora está abaixo de 0. Na verdade, o conceito é esse: ela muda de polaridade, só que não é exatamente que a hora ela é positiva e a hora ela é abaixo de 0. Uma hora ela é acima de 0 e a hora ela é abaixo de 0. Em eletrônica, na verdade em eletricidade também, mas em eletrônica, o conceito de positivo e negativo está relacionado com qual tensão é maior. O positivo é a tensão mais alta, o negativo é a tensão mais baixa. Se você tem 2 tensões, a positiva é aquela maior e a negativa é a menor. Então a tensão é positiva ou negativa em relação a uma outra. Sempre você fazendo uma comparação entre 2 tensões. A positiva é mais alta, a negativa é mais baixa. Não necessariamente precisa estar uma acima de 0 e outra abaixo de 0. Podem estar as 2 acima de 0 ou as 2 abaixo de 0. Positiva é a maior e negativa é a menor. Por exemplo,
Nos circuitos eletrônicos a gente tem o que se chama de terra. O que é terra? O terra, na maioria dos casos, é um ponto onde a tensão é zero. Na maioria dos casos, porque tem casos em que o terra ele não é zero, ele é uma outra tensão. Mas, na maioria dos casos, zero. Então quer dizer que se eu tiver uma tensão acima de zero, aquela tensão é a positiva em relação à terra. Se eu tiver uma tensão abaixo de zero, aquela tensão é negativa em relação à terra. Então, o terra vai ser o positivo em relação àquela tensão. Tá, pessoal? Então, é mais ou menos assim. Agora, nós temos aqui, ó, um exemplo que eu fiz aqui no Multisim, que é um excelente simulador de circuito. Sempre me perguntam que simulador é esse que você usa. É o Multisim, tá? Então, o Multisim, eu montei um circuito aqui. Eu tenho um resistor e duas tensões nas pontas do resistor. Eu tenho aqui uma tensão de 5 e uma tensão de 2. Como a tensão de 5 é maior, o terminal de cima é o positivo e o de baixo é o negativo. De cima é o mais e o de baixo é o menos. Porque a tensão em cima é maior, a tensão de baixo é menor. Então, como eu tenho uma diferença de potencial, 5 menos 2, 3 volts, vai circular uma corrente que convencionalmente ela vai de cima para baixo, ela vai descer pelo resistor. Vamos colocar para funcionar, ó. Olha lá, eu tenho uma corrente de 3 mA, o que já era esperado, porque se você pegar a diferença de potencial e dividir pelo valor do resistor, vai dar 3 mA, tá? Então a corrente está descendo aqui 3 mA, vai do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Agora, se a gente aumentar a tensão no ponto de baixo para 3 volts, agora a diferença de potencial não é mais 3 volts, é 2. Então a corrente vai mudar. A corrente agora foi para 2 mA, mas ainda o terminal de cima é positivo e de baixo é negativo. Se o terminal de baixo aumentar para 4 volts, agora a diferença de potencial diminuiu, mas o de cima ainda é o mais e o de baixo ainda é o menos. Ó. A corrente ainda desce, só que a corrente diminuiu, tá vendo? Ó? Porque a diferença de potencial diminuiu. Se a gente aumentar o terminal de baixo para 5 volts, agora, observe que não há diferença de potencial, agora zerou a corrente. Agora os dois pontos ficaram com a mesma tensão, não há corrente pelo resistor, zero. Agora, se o terminal de baixo aumentar para 6 volts, olha, agora o terminal de baixo é o positivo e o de cima é o negativo. Então agora vai ter corrente, a diferença de potencial é 1 volt, só que a corrente ela não vai mais de cima para baixo, ela vai de baixo para cima, ela vai subir. Então é por isso que ele vai indicar uma corrente negativa, tá vendo? Porque a corrente não está mais descendo, ela está subindo. Então o que é a corrente negativa aqui? É uma corrente que está andando no outro sentido, na outra direção. Tá? Se a gente aumentar a tensão embaixo para 7 volts, aqui ó, a corrente aumentou para menos 2 mA, quer dizer que em vez de descer ela está subindo, né? Porque esse medidorzinho ele está apontando para baixo e a corrente não está descendo, ela está subindo, tá? Porque o positivo agora é embaixo, o negativo é em cima, tá? Então a corrente é menos 2 mA. Não é que a corrente é negativa, quer dizer que ela está num outro sentido. E se a gente aumentar embaixo para 8 volts, a diferença potencial vai ser 3 e a corrente vai para menos 3 mA, tá? Mas em vez de descer, ela está subindo. Então percebam que aqui eu tive uma tensão alternada. A tensão, ora, esse terminal de cima era positivo, enquanto a tensão aqui embaixo era 2, 3 e 4, o terminal de cima era positivo. Quando a tensão aqui embaixo passou para 6, 7, 8, o terminal de cima passou a ser o negativo. Então houve inversão de polaridade, tá? Houve essa inversão de polaridade e nesse caso a corrente mudou de sentido. Então percebam que a tensão alternada, ela não precisa ser ora acima de zero, ora abaixo de zero, não, ela pode estar sempre acima de zero. O importante é qual é o lado maior. Se o lado maior ficar menor do que o outro lado, ele passa a ser o negativo. O lado que era menor, se ele ficar maior, ele passa a ser o positivo, inverte a polaridade. Tá? Nesse caso aqui inverteu a polaridade. Enquanto aqui embaixo eu tinha 2, 3 e 4 volts, em cima era positivo. Quando embaixo passou para 6, 7, 8, o de cima passou a ser negativo. Tem até um gráfico aqui, ó. Tem um gráfico aqui, ó. Aqui é a diferença de potencial. Né? A diferença de potencial, no caso, ela está indicando o terminal de cima se ele é positivo ou negativo em relação ao de baixo. Então, ó, quando em cima era 5 e embaixo era 2, a diferença era 3, a corrente 3 mA. Quando em cima era 5 e embaixo 3, a diferença passou para 2, a corrente diminuiu para 2. Quando embaixo passou para 4, a diferença passou para 1, a corrente diminuiu para 1. Tá? Quando igualou as duas tensões, a corrente zerou.
0 volt de diferença, 0 miliampere, ou 0 ampere, tá? Agora, quando o terminal de baixo passou para 6, a diferença de potencial passou a ser negativa. Por quê? Porque aqui a diferença de potencial eu fiz do ponto de cima para o ponto de baixo. Então, nesse caso aqui, o ponto de cima passa a ser o negativo, porque ele é menor. Ele ficou menor, tá vendo? Então, a corrente foi para inverter o sentido, né? Agora a corrente está subindo ao invés de estar descendo, lá no circuito. Então, aqui, a corrente foi para menos 1 mA. Quando o terminal de baixo passou para 7 volts, a diferença potencial passou a ser menos 2. Por que menos 2? Porque o terminal de cima, que eu fiz a referência, né? Então o terminal de cima agora é o negativo, que tem a tensão menor. Então a corrente, ela passou para menos 2 mA. Quando a tensão embaixo passou para 8, a diferença passou para menos 3, né? Porque a gente está como referência o terminal de cima. A corrente passou para 3 mA. Então percebam que nesta parte aqui, a corrente estava indo de cima para baixo, estava descendo aqui pelo resistor. E nessa outra parte, a corrente passou a subir. Então, a gente teve inversão de polaridade aqui, ou seja, uma tensão alternada, e nós tivemos uma corrente alternada também, porque mudou de sentido. Tá bom, pessoal? O primeiro ponto que eu quero que vocês entendam é esse. Que tensão alternada é tensão que muda de polaridade, e polaridade em eletrônica é onde a tensão é maior, onde ela é menor. Tá? E a corrente, o sentido da corrente depende da polaridade das duas tensões. A corrente vai do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Quando o ponto mais alto passa a ser quando o ponto mais baixo passa a ser o mais alto, a corrente muda de direção, tá? Então nós temos aí uma tensão alternada, porque ela mudou, e nós temos aqui uma corrente alternada, porque ela mudou de sentido. Ora ela estava numa direção e ora estava na outra direção. Beleza, pessoal? Se você gostou do vídeo, dá um like. Não deixem de visitar nossas lojas, né? Comprando nossos cursos, você também ajuda o canal, tá? Porque a gente vive de fazer cursos, livros técnicos, tá bom, pessoal? E no próximo vídeo a gente vai falar mais um pouco em relação a esse convívio da corrente contínua alternada nos circuitos. Tá bom, pessoal? Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, muito obrigado e até a próxima.